Então, pessoal, então nós vamos discutir uma questão bem interessante. O que é que torna uma política pública? Né? E este é uma questão polêmica entre duas abordagens. A abordagem estatocêntrica ou estadocêntrica, eu prefiro a palavra estatocêntrica, porque ela é usada em diferentes vocábulos em português, como estatal, estatizar, né? Ela é usada com T, né? Estatal, estatizar, etc. Então, e ela está nessa forma, essa é a forma dicionarizada, né? Estatal, estatizar. A palavra estatocêntrica ou estadocêntrica quer dizer a mesma coisa, tá? A Keynet e alguns autores aí que tratam de política pública mais recentemente usam estadocêntrica. Eu prefiro seguir isso que já está mais ou menos consolidado como estatal, estatizar, estatizante, desestatizar, né, que já está dicionarizado, né? Mas nem estatocêntrica, nem estadocêntrica são palavras dicionarizadas por enquanto. Bom, a abordagem estatocêntrica, ela diz que a dimensão pública é dada pelo fato de que as decisões de uma política pública são decisões e ações revestidas do poder extroverso e da autoridade soberana do Estado. Bom, então eu vou explicar para vocês primeiro o que é poder extroverso. O Estado é composto de diversas instituições, né? Você tem as instituições dos três poderes, você tem as instituições do sistema militar, as instituições do sistema policial, você tem uma quantidade imensa de instituições, né? Essas instituições, elas são instituições do Estado, né? Toda administração pública, por exemplo, é um conjunto de instituições do Estado, né? Só que, quando o Estado toma decisões, as suas decisões, elas não se restringem às instituições estatais. Elas transbordam os limites das instituições estatais e se espraiam sobre a sociedade como um todo. Isso é que é o poder extroverso. É um poder que não se restringe à sua própria esfera, mas ele se expande, ele se espraia, ele afeta a outras esferas. Afeta a esfera da sociedade, afeta ao mercado, né? Por exemplo, quando cria legislações a respeito do comportamento do Estado, regras, afeta também o mercado, né? Então, isso é o poder extroverso, né? Você pode ser um empresário que vive de um negócio privado, mas, não obstante, as decisões e ações do Estado vão atingir, dependendo do seu conteúdo, vão atingir você, né? Esse é o poder extroverso. E o Estado é a única instituição que possui poder extroverso. Esse poder de estabelecer normas para além do seu limite institucional. Todas as outras instituições estabelecem regras dentro do seu limite institucional. Por exemplo, na família, a família é uma instituição. Os pais estabelecem regras para a família, né? Irmãos não podem brigar, tem hora de comer, tem hora de dormir, tem hora de estudar,
Se tiver algum conflito, tem regras para resolver o conflito, não podem se pegar e se machucar, enfim. Agora, aquelas regras ali valem para aquela família. Outras famílias podem ter regras muito diferentes. Então, cada uma só estabelece regras dentro do seu âmbito, não tem como extrapolar. A igreja é uma outra instituição. A igreja estabelece os dias dos ritos, dos cultos, né? Estabelecem o que quais são os seus dogmas, estabelece formas de comportamento desejadas, mas somente para os seus membros, né? Então, por exemplo, tinha um frei aqui no Brasil, cujo nome não preciso dizer, que ele escrevia livros, e ele escrevia livros que tinham conteúdo político. E, nessa época, tinha alguns cardeais, e até mesmo o Papa, que não ficavam satisfeitos com a militância política desse frei e com as coisas que ele escrevia. O que eles faziam? Eles botavam ele de castigo. Exatamente isso. Eles diziam, durante tanto tempo você não pode escrever nada, não pode fazer palestras sobre nada disso, etc, etc. Você está calado durante tanto tempo. Era um castigo que aplicavam nele. Aí, o que aconteceu? Chegou uma ocasião que o frei saiu da igreja católica, onde ele era frei. Imediatamente ele começou a escrever o que ele bem entendia. Ele casou, que naquela igreja os clérigos não podem se casar, né? Ele se casou, ele começou a escrever sobre as coisas que ele queria, ele foi participar da política. Por quê? Porque aquela igreja só tinha como obrigá-lo a seguir as suas normas enquanto ele pertencesse a ela. Quando ele deixou de pertencer, acabou. É mais um exemplo de instituição que não possui poder extroverso, mas o Estado tem poder extroverso. E a autoridade soberana, o que significa? A autoridade soberana é a autoridade mais alta que existe, que não existe nenhuma acima dela. Então, todos os estados são soberanos. Eles têm como característica a soberania. Não existe nenhuma instituição que seja mais alta do que o Estado. Mesmo as instituições internacionais, elas tomam decisões a partir do acordo dos Estados. Elas não podem impor decisões sobre um determinado Estado sem violar sua soberania. Então, a autoridade soberana é isso. Por exemplo, tem a guerra lá da Ucrânia, né? Já tem mais de um ano. Vários países tentaram convencer os governantes da Rússia a não invadir a Ucrânia. Vários países adotaram medidas de sanção, fizeram bloqueio econômico, etc., congelaram contas dos governantes russos no exterior, etc., mas nenhum deles foi capaz de fazer com que a Rússia deixasse de fazer guerra à Ucrânia. A única forma seria declarar guerra. Aí já deixou de ser uma questão de autoridade, porque passa a ser uma questão de força. Se um país ou um bloco de países declarasse guerra, aí eles iriam fazer o quê? Iriam invadir a Rússia. Aí a decisão seria ao final da guerra. Quem vencesse a guerra imporia a sua decisão ao outro. Mas no momento em que dois países entram em guerra, a questão da soberania está sendo questionada. Ela já não é uma soberania reconhecida, né? Quando um país invade o outro, ele viola a soberania daquele país, então já não é mais autoridade soberana, tá? Então,
A abordagem estatocêntrica diz que a dimensão pública de uma política é dada pelo fato de que essas políticas expressam decisões e ações revestidas do poder extroverso, ou seja, esse poder de se espraiar sobre a sociedade, e da autoridade soberana, a autoridade máxima do Estado. O poder extroverso e a autoridade soberana são características que entidades privadas não têm como possuir, mesmo que elas hajam visando benefício público ou que envolva a participação de coletividades, de movimentos sociais, de ONGs e tudo, até mesmo para que essas ONGs e esses movimentos sociais participem, tem que ter uma norma legal autorizando, prevendo a participação delas, né? Atores diversos podem estar envolvidos nas diversas fases das políticas públicas, mas até mesmo isso que eu acabei de dizer, o seu envolvimento depende de decisões imperativas do Estado, né? Quem participa, como vai ser selecionado, como vai participar, se participa deliberativamente, se participa consultivamente, se vai estabelecer uma parceria com o Estado para prestar algum serviço na implementação de uma política pública, isso tem que ser previsto em lei, se vai receber o dinheiro do Estado, como é que esse dinheiro vai estar previsto no orçamento, como é que vai ser a forma de transferência, vai ser fundo a fundo, vai ser de outra natureza, tudo isso é previsão legal, minha gente. Então, são decisões imperativas, ok? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, continuando ainda na abordagem estatocêntrica, a dimensão pública de uma política pública é dada não pelo tamanho do agregado social, ou seja, se ela incide sobre um pequeno grupo ou se ela incide sobre uma grande coletividade. Por exemplo, no governo Dilma, criou-se no BNDES um programa chamado Programa Campeões Nacionais, que a ideia era financiar o desenvolvimento de grandes empresas privadas. Tá? Bom, era uma política para um pequeno grupo, óbvio, né? Grupos empresariais que iriam se tornar os chamados campeões nacionais. É uma política para um pequeno grupo. Agora, quando, por exemplo, uma política pública incide sobre questões de gênero, ela está atingindo grandes grupos, né? Se, por exemplo, uma política para o empoderamento das mulheres, as mulheres são 52% da população brasileira, né? Então, é uma política que atinge um grande grupo. Mas não é isso que dá a dimensão pública de uma política. Na abordagem estatocêntrica, o que dá a dimensão pública de uma política, e a gente vai chamar ela de política pública, é o seu caráter jurídico imperativo, ou seja, ela se baseia sempre em normas legais, diplomas legais, regulamentos, etc., que são garantidos pelo poder do Estado, ou seja, cumpra-se, e quem não cumprir vai ter que arcar com as consequências. As políticas públicas não se confundem com atividades coletivas. Existem várias coletividades, por exemplo, clubes e associações civis, que oferecem, são privados, tá? Pessoa jurídica de direito privado, que oferecem benefícios por decisão própria. Por exemplo, eu conheço uma Fundação Salvador Arena, lá em São Paulo. Esse Salvador Arena foi um autodidata, estudou sozinho, se tornou um empresário, foi um empresário muito, muito, muito bem sucedido. E aí, o que ele começou a fazer? Ele criou uma fundação que procurava nas escolas públicas, entre os alunos mais pobres, aqueles que manifestassem desejo, interesse em estudar. E aí, eles iam estudar nas escolas dessa fundação. Eles tinham toda a assistência, né? Transporte,
comida, livros, todo tipo de material didático, uniforme. A família participava também da escola, da associação, e a ideia era que ele queria alavancar uma trajetória de sucesso dessas crianças e que ia a superior. Tá? Então, não era nem associados, né? Eram pessoas, filhos de famílias que se percebia que estavam florescendo e que precisavam de o apoio necessário para se deslancharem. Né? Então, oferecia, era uma empresa que criou uma fundação de natureza privada e que oferecia benefício por decisão própria, aqui não era com exclusividade para quem selecionava. Né? Mas tem também muitas possibilidades de oferecer benefícios sem exclusividade. Então, existem clubes e associações que criam, por exemplo, um parque, né? Patrocinam um parque, e todo mundo da coletividade ali pode usar o parque, não precisa ser associado nem membro desse clube ou dessa associação. Então, as políticas públicas não se confundem com atividades coletivas. Essas coletividades podem fazer uma porção de coisa, mas não são políticas públicas. Por quê? Porque nessa perspectiva estatocêntrica, elas não expressam o poder imperativo do Estado. Agora, porém, suponham que exista um clube ou associação civil que faça uma parceria com o Estado, e que, a partir dessa parceria, ele começa a oferecer benefícios. Passou a ser política pública. O que é uma estrada privatizada? É uma concessão a uma entidade privada para manter, para administrar, para cobrar pedágio, para repassar o imposto para o governo, né? Enfim, fazer manutenção da estrada, expandir a estrada, e é uma entidade privada, né? Mas a concessão da estrada está prevista em lei, tem processos legais que devem ser observados, né? Então, é importante a gente saber que coletivo não é o oposto de privado, né? Coletivo, o contrário de coletivo é individual, e o contrário de privado é público. Então, o coletivo não é o oposto de privado e nem todo coletivo é público. Então, passando para o próximo slide, nós vamos ver que, embora as políticas públicas possam incidir sobre a esfera privada, né, como pelo poder extroverso, né, elas não são privadas. E mesmo que entidades privadas participem da sua formulação ou compartilhem sua implementação, a possibilidade de o fazerem está antecedida e amparada em decisões do poder público. Por isso que vários autores na ciência política adotam a abordagem estatocêntrica. Guilherme O'Donnell, Celina Souza e vários outros dizem que a política pública mostra o Estado em ação, mesmo que tenha parceria de entidades privadas, entidades da sociedade, né? ONGs, que são terceiro setor, ou empresas privadas, né? É o Estado que está em ação. Não quer dizer que os outros não estejam, mas mostra o Estado em ação. Ok, nosso próximo slide, então, vai apresentar a conclusão disso aqui. O que torna uma política pública é que ela é legitimada por regulamentos de caráter imperativo, documentados na forma de leis, normas formais, decisões judiciais, etc. O governo é o agente das decisões sobre os meios e fins. Ele é o agente, né? Decide sobre os meios e fins. Numa democracia, essa decisão sobre meios e fins é compartilhada com a sociedade ou com os representantes da sociedade, os membros dos conselhos, os parlamentares, ou mesmo até em determinados fóruns, né?
Mas o governo é que age para que sejam tomadas as decisões sobre meios e fins. Ele, por exemplo, convoca conferências. Né? Conferência é uma ampla participação da sociedade, mas o governo tem que convocar, o governo tem que ter uma agenda, um cronograma das conferências, tem que convocar, tem que financiar, né? Mesmo que naquelas conferências sejam propostas decisões sobre meios e fins. As decisões e ações se desenvolvem no âmbito de uma estrutura legal de procedimentos e de processos institucionais governamentais. Essa estrutura pode ser mais leve ou mais pesada, mas ela sempre estará presente. O próximo slide, então, vai mostrar outra abordagem, que é a abordagem policêntrica ou multicêntrica. A abordagem policêntrica ou multicêntrica, ela se originou daquela discussão lá, daquela autora Keinert, sobre o público não estatal. Tá? E ela propõe que a política pública não está condicionada nem subordinada ao poder do Estado. Ela enfatiza a capacidade de ação pluralista dos atores sociais. Então, as redes de políticas públicas, que são as policy networks, as ONGs, os organismos internacionais, todos eles seriam protagonistas das políticas públicas junto com os atores estatais. Para mim não é diferente, tá, gente? Eu acho que isso aí foi mais uma questão de marcar posição. Mas porque a abordagem estatocêntrica não diz que esses outros atores sociais não seriam participantes, protagonistas das políticas públicas junto com os atores estatais. Mas, enfim, existe isso aí, é importante vocês saberem. Próximo slide. Então, um dos autores que mais defende essa abordagem policêntrica, ou sociocêntrica, ou multicêntrica, é o Secchi, e também esse outro autor, Heidemann, onde eles dizem que a perspectiva da política pública vai além da perspectiva de políticas governamentais, na medida em que o governo, com sua estrutura administrativa, não é a única instituição a servir a comunidade política, isto é, promover políticas públicas. E ele diz que a essência conceitual das políticas públicas não é a personalidade jurídica estatal ou não estatal do tomador de decisão, mas sim o conceito de problema público. Né? O que define se uma política é pública ou não é a sua intenção de responder a um problema público. Ou seja, lembram que eu falei para vocês sobre bens públicos? É isso. Né? Um problema público é um problema que geralmente demanda um bem público. Né? Então, ele também diz que é a personalidade jurídica. A abordagem estatocêntrica não fala em personalidade jurídica, fala das características do poder do Estado. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Ele diz, bom, primeiro de tudo, ele diz, a perspectiva de política pública vai além da perspectiva de políticas governamentais, na medida em que o governo, com sua estrutura administrativa, não é a única instituição a servir a comunidade política. Em nenhum momento a abordagem estatocêntrica fala que o governo é a única instituição. Né? Bom, primeiro que fala de Estado, né? Não fala de governo, né? Mas não diz que é a única instituição a servir a comunidade política. E tanto não é que pode fazer parcerias para implementação, chama nas democracias, chama a sociedade a participar da formulação, né? Seja através de representantes eleitos, seja diretamente. Né? Então, por exemplo, fóruns, conferências,
conselhos e mesmo o próprio parlamento, que são os espaços institucionais nos quais a sociedade promove políticas públicas, né? E ele diz que o problema público é o que define se a política é pública ou não. O problema público, para ele, é um problema que atinge uma coletividade e ele define problema como a distância entre uma situação real e uma situação ideal, desejada. A abordagem estatocêntrica não trabalha com o conceito de problema público, trabalha com o conceito de problema político, ou seja, um problema político é aquele que mobiliza os atores exigindo uma resposta do Estado. Isso é que é um problema político. Pode ser uma situação injusta, uma situação desigual, uma situação inconveniente, ou pode ser somente uma situação desejada, aquilo que se pretende fazer para que a vida seja melhor, para que tenha mais progresso, para que tenha mais bem-estar, etc. Não precisa necessariamente ser uma situação indesejável, né? Pode ser apenas uma situação presente que pode ser melhorada. Ele trabalha com a ideia de um problema público, a distância entre uma situação real e uma situação desejada. Então, portanto, ele considera que está próximo de problema político. Só que o conceito de problema público o problema público é aquele que expressa essa distância entre a situação ideal e a situação desejada e expressa a partir da mobilização dos atores, de todos os atores, privados, públicos, estatais, não estatais, enfim, atores que vão fazer para que alguma coisa seja feita. Então, o conceito é um pouco diferente no caso da abordagem estatocêntrica, né? Então, nós vamos ver que, na realidade, existe uma diferenciação muito sutil entre esses dois conceitos, né? Entre a abordagem estatocêntrica e a abordagem policêntrica. Tem alguns autores, quer dizer, na verdade, não que tem alguns autores, tem algumas questões de concurso que caíram no passado, onde a banca radicalizou. A banca diz assim: a abordagem estatocêntrica não reconhece nenhuma política que seja proveniente da sociedade. Isso é um exagero, não corresponde à verdade. E não é à toa que a maior parte da ciência política compartilha a abordagem estatocêntrica. Mas como existe a abordagem policêntrica ou multicêntrica e como algumas bancas se apoiaram muito no SEC, é bem importante vocês entenderem a respeito do que é essa abordagem, com base naquela noção do público não estatal, com base nessa concepção dele de dizer que não é só a instituição governamental, que não é a personalidade jurídica estatal ou não estatal, que são essas as diferenças fundamentais que ele apresenta para caracterizar a abordagem policêntrica ou multicêntrica. Então, agora sim, nós terminamos esse trecho e vamos parar um pouquinho, ok? Até mais.